Pessoal, vamos fazer agora uma questão da nossa apostila, do nosso material no site do Fábrica D. Então pega aí na sua parte de centro de massa e equilíbrio e também envolvendo tombamento, condições de tombamento ou não, que a gente vai fazer uma questão que caiu no ITA, ok? Um pouquinho mais antiga, que é essa que já está aqui. Tá? Então a gente solta aí na tela para o pessoal ver o enunciado. Aí pelo enunciado está vendo que ele quer alguma coisa a respeito da tangente ou da cotangente do alfa. Volta pra gente e vamos lá. O que vai, no caso, acontecer aqui, né? Cara, a primeira coisa que ele fala é que a força de contato da esfera, aqui no caso com o bloco, é exatamente igual ao peso, né, do bloco, tá? Isso é importante mais à frente. E eu já meio que marquei aqui da figura nua, pelada, as forças que vão estar agindo. Na iminência de tombamento, é importante você perceber que, em condições normais, essa normal estaria passando pelo centro do bloco. Mas na iminência de tombamento, no desenho aqui é tão assim pequenininho, tem que botar uma lupa para ver isso, mas está começando a levemente desgarrar do bloco. E aí vai chegar um momento em que eu posso já afirmar, minimamente, né, enxergando isso, mas posso afirmar que esse pontinho é o ponto que, na verdade, é o único de contato do bloco com a superfície. Então é como se tudo tivesse apoiado aqui. O ponto de giro, inclusive de rotação ou não, é esse ponto. Então, se o ponto de contato com a superfície é esse, a normal vai estar aplicado nesse lugar, tá? E a FAT também. Isso é importante. Por isso, principalmente o posicionamento da normal, você tem que tomar cuidado nessa situação de na iminência de tombar. Isso é importante pra caramba. Então, dado isso, o que eu vou fazer, gente? A melhor escolha aqui é a gente realizar um momento em relação a esse ponto em torno do qual o bloco está girando, ou vai tender a girar ou não, né? Porque aí o que acaba acontecendo? Ó, vamos isolar o bloco aqui para ficar mais claro o que nós temos. Primeiro, a gente sabe que se eu for fazer momento de uma força, que é uma paradinha lá que é força vezes distância, né? Que é a tendência ou não de um corpo girar ou não em torno de um ponto, também chamado de torque, que você vai ter que, em cima do ponto onde pode girar, você não tem torque. É que nem você meter a mão numa maçaneta daquelas que giram e meter a mão bem na junção da maçaneta com a porta. Não vai ter efeito nenhum. Você não vai conseguir nem esboçar nenhum movimento. Justamente porque o momento ali é zero, tá? Porque a distância até o ponto de flexibilidade, até o ponto de rotação é zero. Agora, essa força F aqui, por exemplo. Essa força F aqui, por exemplo, toma cuidado, que normalmente muitos só veem apenas um jeito que é da onde está a força até aqui, né, que seria meio que metade da diagonal, né? E aí o cara vai ficar se contorcendo para achar a projeção da força que é perpendicular a essa distância. Olha o BO que isso vai dar. Não faz isso, minha gente. Um jeito realmente fácil, direto e reto de você aqui resolver isso é: você tem uma outra técnica, que é uma técnica em que a gente vai analisar o quê? Você pega a força, ou pega o prolongamento da força, e analisa nela qual que é a distância do quê? Ó, por exemplo, essa força F, que numericamente é igual ao peso, passa por aqui. Qual é a distância de uma paralela passando por ela até a paralela passando pelo ponto de rotação? Exatamente o lado do quadrado sobre 2. Ah, é isso que você vai usar? Sim, é isso que eu vou usar, tá? Ao mesmo tempo, o PY, né, esse sim eu preciso projetar. Para ter a componente dele aqui, a gente já sabe de dinâmica que isso aqui é alfa, aqui também é alfa. Então é como se ele estivesse aqui, né? A continuidade dele está aqui. E da mesma maneira, eu tenho que pensar o quê? Qual é a distância da paralela do prolongamento de PY até o prolongamento paralelo a ele, que passa pelo ponto O? Vai acabar sendo L sobre 2 também, tá? Então, você tem que ter essa malemolência nas provas do ITA para não ficar fazendo conta à toa, querido.
E aí acaba que eu tenho apenas duas forças agindo aqui no sentido de tentar girar para um lado ou para o outro. Repara que o peso PY tende a fazer o bloco girar desse jeito, enquanto o P azul tende a empurrar para cá, então fazendo ele girar desse jeito no sentido horário, enquanto o outro é no anti-horário. Com duas forças apenas, né, você não vai ter muita coisa para fazer. Com duas forças apenas, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter, no caso aqui, que... desculpa, falta o PX também. Duas nada, três, né? O PX aqui é a componente dele, vai estar também aqui. E aí, por estar também aqui, ele vai seguir a mesma ideia aqui da F, né? Vai ter uma distância L sobre 2 até a paralela que passa lá embaixo. Quer dizer, tem a paralela que passa por ele, vai ter uma distância L sobre 2 até a paralela que passa pelo ponto ali em que eles podem girar ou não. Mas não tem problema. De qualquer maneira, o que você vai ter? Na tendência de fazer girar no sentido horário, eu tenho Px e F. Então é Px vezes L sobre 2 mais F vezes L sobre 2 igual do outro lado é Py vezes L sobre 2 também, tá? Então tá bom, gente. É isso. Você agora perceba que, como eu tenho L sobre 2 em todo mundo, isso pode cortar. Bom, aí eu cortei todo mundo, galera, vai sobrar o quê? Px mais F igual a Py, né? Aí a F, na verdade, ele falava que era igual a Px. Eu falei P, mas na verdade é a componente do P nessa direção, tá? Então, isso está no enunciado. Então, Px mais a F, que também é Px, tem que dar Py. E cada Px vale o quê? P vezes seno. Não, porque esse P aqui ficaria na posição de cateto oposto ao seno na figura. Ia ficar P seno mais outro P seno. Tudo isso igual ao Py, que é igual a P cosseno. Os P's também se cortam. E aí, ó, maravilha. Você vai ter seno mais seno igual a cosseno. Você vai ter 2 seno igual a cosseno. E aí, bom, se eu passar o cosseno para o outro lado, você vai ter assim, ó, 2 tangente igual a 1. O que fica, no caso, tangente igual a meio. Só que se a gente reparar bem, não tem essa opção com tangente igual a meio. O que a gente tem, no caso aqui, a opção em que ele fala que a cotangente é igual a 2. Então, nessa opção em que ele fala que a cotangente é igual a 2, é que a gente vai marcar a opção correta. Lembrando que tangente e cotangente, um é o inverso do outro, né? A tangente é inversa da cotangente e vice-versa, tá? Só uma pegadinha no final da questão para tentar derrubar você. Tá bom? Então, alguns detalhes que você tem que saber, né? Então, o detalhe aqui do tombamento e de posicionar corretamente é normal. Poderia, embora seja um detalhe, parece besta me vendo fazer, mas na hora você fazendo sozinho, você costuma errar isso daqui, tá? Você posicionar corretamente e fazer pelas paralelas e não, caramba, projetando a F aqui perpendicular, a ligação do ponto até o ponto O, que dava a pior solução possível. É bem melhor fazer por aqui. E tomar cuidado no finalzinho para não errar a função trigonométrica que representa a resposta. Beleza, gente? Então, se você quer ter aprovação, vem para o Fábrica D, onde você terá acesso aos melhores professores do Rio de Janeiro, que eu, por exemplo, sou o fundador e fui professor do PH durante 20 anos, que sabemos que é uma das referências, uma das duas maiores referências aqui no Rio de Janeiro, mas também trabalhei no Pense durante alguns outros anos depois que eu saí do PH, que também é super referência em aprovação de IMITA aqui no Rio de Janeiro. Então, pô, trabalhei na Sombras, na Eleva, então você não tem dúvida em relação ao meu currículo. O currículo não diz nada, mas tem gente que gosta de currículo, né? Eu particularmente acho que o currículo não diz nada, porque você tem que ver o cara em ação. Mas acho que você me vendo em ação aqui, você já teve a certeza de que realmente você está nas mãos dos melhores, né? Tudo bem? Então, continua acompanhando você da frente, você tirar o seu print pelo YouTube, os vídeos, tanto os meus quanto do resto da equipe. Você vai lá no nosso site, usa o cupom Militares, que lá você vai ter acesso a 10% de desconto quando você aplicar esse cupom no carrinho. Qualquer plano nosso pode ser pago em cartão em 12 vezes ou pode ser pago via boleto. Não tem problema, tá bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau.